Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 16 de outubro de 2025. São 14 horas. Senhoras e senhores, uma notícia importante acaba de surgir. O deputado foragido Eduardo Bolsonaro acaba de receber o troco pelo ataque que fez ontem ao Brasil, indo à Casa Branca pedir para sabotarem a entrevista entre Marco Rubio e Mauro Vieira, hoje no Departamento de Estado, que inclusive deve estar começando agora, daqui a pouco, lá nos Estados Unidos. Vai ser às 14 horas de lá, 15 horas daqui. E essa atitude do Eduardo Bolsonaro parece, pelo menos dá para a gente supor, que está por trás de uma ação tomada agorinha há pouco pelo ministro Alexandre de Moraes de indicar um defensor para Eduardo Bolsonaro. O que é que significa a indicação de um defensor para Eduardo Bolsonaro? Segundo o artigo 366 do Código de Processo Penal, o Moraes só poderia decretar a prisão de Eduardo Bolsonaro se ele tivesse advogado, um defensor. E o Eduardo Bolsonaro estava indefeso, porque ele foi citado por edital, não respondeu, não deu satisfação. Então, o que é que acontece? Sem advogado, sem um defensor, a lei não permite que seja pedida a prisão dele no âmbito de um processo que está transcorrendo, um inquérito. Então, o Alexandre de Moraes tomou essa medida e o Procurador-Geral da República, ao negar a prisão de Eduardo Bolsonaro, pedida pelo PT e pelo PSOL, através de Lindenberg Farias e Talíria Petroni, que peticionaram a PGR pela prisão de Eduardo Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes cumpriu uma exigência legal e deve consultar o PGR, que disse o seguinte na decisão dele. Veja só, ele diz que os deputados não teriam legitimidade para pedir a prisão de Eduardo Bolsonaro, mas que se alguém com legitimidade ou a própria PGR decidissem que é preciso prender o Eduardo Bolsonaro, não abria mão a PGR de tomar essa atitude. Então parece que tudo se conecta à ação que o Alexandre de Moraes acaba de adotar no sentido de indicar o defensor do Eduardo Bolsonaro, o que basicamente indica, inclusive para a imprensa, que é o primeiro passo para decretar a prisão dele, até porque o bolsonarismo está falando que a Interpol vai caçar o Alexandre de Moraes, não é? E, na verdade, isso é muito esquisito, porque quem chefia a Interpol é Valdeci Urquiza, um brasileiro que, inclusive, foi quem atuou para prender Carla Zambelli na Itália. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Apuração bem interessante, especialmente pelo timing. Olha o que aconteceu. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista e empresário Paulo Figueiredo tiveram reuniões hoje no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Como eu disse, é uma apuração do analista Caio Junqueira, está no site da CNN. E aí, por que é tão importante essa notícia? Eles se encontraram, eles foram se reunir lá no Departamento de Estado, que é comandado por Marco Rubio. E com quem
Marco Rubio vai se encontrar amanhã com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. E aí, a CNN, né, ao Caio Junqueira, Paulo Figueiredo disse estar otimista com a perspectiva para esse encontro. Qual encontro? O encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio. Aí, o Caio perguntou se esse Paulo Figueiredo tinha alguma informação sobre o que Rubio colocaria na mesa com Vieira. E Paulo Figueiredo respondeu: vamos ver o que o Brasil traz para a mesa. Então, é interessante, Yuri Pita, porque eles vão fazer ali quase que uma conversa prévia, né? E a gente sabe que o Marco Rubio é crítico ao governo do presidente Lula, ao Supremo Tribunal Federal e um defensor dos Bolsonaros, né? Então, assim, é algo, o timing, ele é especialmente, como é que eu posso te dizer? Ele é especialmente maldoso, sabe? Ô Luísa, a Procuradoria-Geral da República não descarta um pedido futuro de prisão de Eduardo Bolsonaro, mas por que ela se manifestou dessa forma hoje? Tem alguma motivação técnica? É isso, Uribe. Mais ou menos o que a Gabi Veras vinha dizendo, Gonê não entrou no mérito, né, sobre se a conjuntura atual, digamos, de Eduardo Bolsonaro seria suficiente para um pedido de prisão preventiva. Gonê se fiou ali no fato de que parlamentares, de uma forma geral, não têm legitimidade para pedir a prisão preventiva de quem quer que seja, né? Essa é uma atribuição que é exclusiva ou da Polícia Federal ou da própria PGR. E aí o pulo do gato nessa manifestação de ontem, Uribe, Tainá, foi uma frase em que Gonê diz o seguinte: de toda sorte, a PGR se reserva a avaliação em instante que estime oportuno de eventual requerimento de medidas cautelares, inclusive no que tange ao aspecto da sua viabilidade técnica. Então, agora tudo se encaixa, não é? O Gonê diz que não cabe a deputados pedir prisão de Eduardo Bolsonaro, mas que ele se reservava o direito de fazê-lo, né? De pedir a prisão de Eduardo Bolsonaro ou a Polícia Federal. Aqui ele informa o ministro Alexandre de Moraes, que enviou o pedido de prisão feito pelo deputado Lindenberg Farias, pela deputada Thalíria Petroni, respectivamente do PT e do PSOL, pedindo a prisão de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Nantes Bolsonaro e Paulo Renato de Oliveira, senhor ministro relator, se dirige o PGR, né, Procuradoria-Geral da República, foram denunciados em 22/9 pela prática do crime de coação no curso do processo. Mais recentemente, os deputados federais Lindenberg Farias e Thalíria Petroni apresentaram nestes autos requerimento de providências cautelares contra Eduardo Bolsonaro, e aí ele diz aqui que não cabe a eles, né? Mas de toda sorte a Procuradoria-Geral da República se reserva a avaliação em instante que estime oportuno o eventual requerimento de medidas cautelares. Medidas cautelares é prisão, nesse caso, nesse contexto, inclusive no que tange ao aspecto de sua viabilidade efetiva. Muito bem. Aqui, o que acontece? Agora, o Alexandre de Moraes, ele toma uma decisão que você vai entender já já, que é muito grave, é uma reação ao ataque do Eduardo Bolsonaro ontem no Departamento de Estado. Veja só o que ele fez. Do ministro Alexandre de Moraes, tá? Ele publicou isso hoje, agora há pouco. Em 22 de setembro de 2025, a PGR apresentou denúncia contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo pela prática de crime de coação no processo. Na mesma data, determinei a notificação dos denunciados para se manifestarem sobre a denúncia contra eles em 15 dias. A tentativa de notificação deles não deu certo, de nenhum dos dois, e em 27 de setembro, nos termos do artigo 21, o Moraes diz que ele determinou para a apresentação da defesa prévia no prazo de 15 dias, e então, como eles não se manifestaram, ele mandou fazer a notificação do Eduardo Bolsonaro por edital e do Paulo Figueiredo por carta rogatória.
Determinei ainda o desmembramento do processo para possibilitar o processamento da denúncia oferecida separadamente. Então, esse processo tem mais gente e tal, ele mandou separar esses dois num processo à parte para ser mais rápido, porque eles querem julgar o caso esse ano. Em relação ao Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. E aí, agora com o edital publicado, o Moraes decidiu o seguinte: intime o defensor público geral federal para apresentação de defesa prévia em nome de Eduardo Nantes Bolsonaro, nos termos do artigo 4º da Lei 8.038 de 1990, no prazo de 15 dias. Então está aí, abriu o prazo para a defesa do Eduardo Bolsonaro, e aí, quando for feita a defesa, o Ministério Público vai se manifestar e o Alexandre de Moraes vai agir. Então aí está caminhando aí para agora no mês de novembro sair a prisão do Eduardo Bolsonaro. Por quê? Você já vai entender. Você veja que ele fez para a PGR, ele enviou a mesma decisão para a PGR, e o Moraes agora intimou a Defensoria Pública a atuar nessa ação contra o Eduardo Bolsonaro. E o que significa isso? Significa isso aqui: sem defesa de Eduardo, Moraes pode avançar com a denúncia, sem defesa de Eduardo, Moraes pode avançar com a denúncia ou decretar prisão. O parlamentar tinha prazo de 15 dias e o deputado não apresentou, e agora, com a ausência da manifestação, Alexandre de Moraes pode avançar com a análise da denúncia e, caso considere necessário, determinar a prisão. Porque o artigo 366 do Código de Processo Penal, ele determina o seguinte: que se um réu que está sendo julgado por edital que não foi possível citá-lo, teve que se citá-lo por edital, ele não aparecer com um advogado, a justiça pode pedir a prisão dele. Com a ausência de manifestação, Alexandre de Moraes pode avançar com a análise da denúncia e, caso considere necessário, determinar a prisão preventiva do parlamentar. É isso aqui. Então, o fato de ele não responder nem o edital, nem a intimação, nem receber o oficial de justiça, ele pode ser preso por essa atitude, porque ele está obstruindo a justiça. Então, aí, um caso que, se ele se defendesse, não seria tão grave assim, vai se agravando. E aí, nós temos umas loucuras aí. Não é? O Eduardo Bolsonaro, enquanto isso, prevê que os Estados Unidos viabilizará a candidatura dele ao Planalto. Porque o que acontece? Eles estão achando, os bolsonaristas, que eles estão ganhando. Eu não sei se ele está ganhando. Eu acho que esse sujeito está com um complexo de Deus aí. Pode ser até algum problema psicológico, tá? Porque, na verdade, ele acha que isso vai mudar alguma coisa do que aconteceu até agora, porque o Barroso, que queria sair antes do julgamento, saiu depois, e eles estão supondo que o Barroso ficou com medo deles, né? Nem sei se ficou, se não ficou com medo. O fato é que os outros que estão lá estão muito convictos do que vão fazer, né? E inclusive, o Eduardo Bolsonaro anda espalhando que a Interpol vai prender o Alexandre de Moraes. A Interpol do Valdeci Urquiza, não é? Que eu já falei dele diversas vezes aqui. É o primeiro brasileiro a ocupar a chefia da Interpol, e foi ele que prendeu a Carla Zambelli. Então, o Eduardo Bolsonaro está maluco, doido de pedra e ainda com delírios de grandeza. Ele acha que o Trump vai obrigar o Brasil a deixar o Eduardo Bolsonaro ser candidato a presidente. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.